Bom dia, amigos. Viva a Vida está de volta. Estamos iniciando com você mais um trabalho. Estamos chegando ao final da semana e amanhã vamos ter os nossos encontros nas nossas igrejas de Nova Vida. E a gente sempre tem aquela expectativa, aquele desejo de conhecer você. Nós temos muitos amigos que estão participando deste encontro. Eu sei que o horário não é muito agradável, mas com este verão, acordar cedo faz muito bem para a saúde. Então, que você planeje estar conosco amanhã em um dos nossos encontros. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com o nosso querido amigo Bispo Miguel e trazer assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, porque este é o alvo do programa, é ensinar a viver. Eu sei que é uma arte muito complicada e nós não somos professores dela, mas estamos aprendendo no dia a dia como realmente aproveitar o máximo da vida. Fique conosco, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta. Viva a Vida está no ar. Está falando aqui o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. Calor lá é o mesmo do calor aqui do Rio de Janeiro e a alegria de lá também é a mesma alegria de cá. A loucura de lá é a mesma loucura que tem dominado o Rio de Janeiro. E hoje eu quero conversar com o Bispo Miguel exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre a loucura de Deus. Bom dia, Bispo. Bom dia, Bispo Tito, bom dia a todos os nossos amigos que estão conosco, que Deus possa nos abençoar. Preparado para amanhã, domingo e dia do pastor, né? Pois é, né, Bispo? Aliás, o dia do pastor é todos os dias. Tem que estar, né? Sempre preparado e a gente tem que agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos dá de servi-lo, de fazer a sua obra. Amém. Você, como é um perito nas Escrituras, conhece aquele texto em que Paulo, é um texto assim um pouco estranho, é verdade, em que Paulo diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. A loucura de Deus. Eu fiquei pensando, loucura de Deus. O que vem a ser para você essa loucura de Deus? Olha, Bispo, esse pensamento é um pensamento realmente muito... paulino. Muito complexo, né? A gente fica nesse campo tão simplório, às vezes eu acho, do nosso próprio pensamento, não é? Eu acho que o apóstolo Paulo, na verdade, faz um contraponto aí, não é? Por causa da grandeza de Deus, da majestade de Deus, que aquela lógica humana, aquilo que é uma linha em todos os aspectos, às vezes até no aspecto moral e da percepção das coisas, da vida espiritual, do caminho da salvação. Eu acho que a loucura de Deus, Paulo está falando também dessa simplicidade toda, que é, por exemplo, a salvação. É o plano de Deus, o amor de Deus, que como pregadores, né, como pastores, a gente está diante das pessoas pregando a palavra de Deus, e você falar que Deus veio, que Jesus encarnou, para muita gente, né, para a sabedoria humana da pesquisa, é mais ou menos dentro desse aspecto que eu entendo essa palavra. Você sabe que tudo que extrapola a normalidade, dentro do nosso contexto humano, é considerado uma loucura. Sim. Então, se eu atravesso uma avenida muito movimentada, suponho uma linha amarela, vermelha, sei lá, que não tem sinal, né? E eu tento atravessá-la, eu estou fazendo uma loucura, cometendo uma loucura. Se eu dirijo um carro sem habilitação, ou se eu dirijo, que hoje está tão comum aí dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, tudo isso é considerado uma loucura. Aí eu perguntaria, dentro da sua exposição, quando é que Deus extrapolou as suas ações, a fim de que Paulo percebesse e disse, mas isso aqui é uma loucura de Deus?
Bom, bispo, eu acho que a coisa começa mesmo no próprio amor de Deus. Que já é uma loucura. Pois é, porque Deus fez, né? Nós que cremos na criação, Deus fez as coisas certas, o homem tomou a decisão que tomou, usou as capacidades que Deus havia lhe concedido para tomar a decisão. E aí, esse amor de Deus, né? Aliás, outro dia, está falando disso, a gente estava cantando na igreja com os irmãos, uma música que diz isso, que fala sobre o amor de Deus, com um entendimento assim, de estranheza, né? A música diz assim, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Então eu acho que essa loucura de Deus começa com esse amor de Deus, com essa entrega de Deus, com essa graça de Deus. Humanamente falando, é difícil de você entrar nessa dimensão de entendimento, de compreensão, porque até mesmo no nosso contexto humano, a gente, na relação pai e filho, a gente extrapola, né? A gente muitas vezes demonstra um amor muito acima daquele amor natural, daquele amor normal. Beijo. Eu acho que nós, né, humanamente, a gente está muito preso a essa questão do mérito. Eu aprendi, pequeno, a fazer por onde merecer. Não é? Então, se você fizer certas coisas, as pessoas vão gostar de você. Se você comer tudo, se você não falar palavrão, se você isso, se você aquilo, então você vai ter recompensa. Então, essa coisa está muito dentro de nós. Então, quando o evangelho, por exemplo, ele é falado, ele é apresentado, a pessoa fala assim, não, mas isso é muito simples, a pessoa chega a achar mesmo, por isso que na minha percepção essa palavra, né, e esse tema que o bispo sempre traz um tema aqui que a gente sofre um pouquinho, mas eu acho que essa loucura do amor de Deus e da entrega de Deus a nosso favor. Há muitos textos na Bíblia, há muitas experiências que nós aprendemos na palavra de Deus, que se você for fazer uma análise crítica, você se pergunta, por que nós somos racionais? Nós somos analíticos. A gente se pergunta, será que isso aqui realmente é verdade? Mas a loucura de Deus tem muito a ver com a sua qualidade de vida. Tem muito a ver com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está sofrendo. Então eu quero convidar você a ficar conosco, porque no segundo bloco a gente volta a conversar com o Bispo Miguel e tentar, vamos dizer assim, abrir um pouco mais esse conceito de loucura de Deus. Porque se eu hoje digo para você que Deus cura, isso pode soar aos seus ouvidos como uma loucura. Que isso, com a medicina que nós temos, com a modernidade que nós estamos vivendo, dizer que Deus cura. Tem pessoas que abrem mão de uma medicina para recorrer a uma oração. Isso é me perdoe a palavra, isso é uma estupidez, isso é uma ignorância, isso é uma loucura. Fique conosco. Viva a Vida volta daqui a pouquinho. A editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida,
Acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida, que está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo, que é uma loucura. Estamos conversando aqui com o Bispo Miguel sobre este assunto. Bispo, eu falei no finalzinho aí que tocar nesse assunto de cura parece a muitas pessoas uma verdadeira loucura. Será que hoje, ainda hoje, a gente pode crer que Deus cura pessoas fisicamente? Claro que sim, nós temos esta confiança e digo, nós temos essa experiência, não é? Não na nossa igreja apenas, mas em qualquer igreja em que o evangelho é pregado, em que a oração é feita em nome de Jesus, são inúmeros os testemunhos de pessoas que são curadas, são libertas, não é? Através do poder da oração. São curadas no corpo, são curadas na alma, na pessoa interior. Então, se alguém que está nos ouvindo está doente, está enfermo, a gente quer convidar você a crer nessa loucura de Deus, nessa loucura da palavra de Deus, nessa graça, nesse amor que é o poder de Deus para abençoar o homem na alma e no corpo. Há uma história bíblica em que o sol parou, porque o povo estava em guerra e dependia de vamos dizer assim, de ganhar um espaço naquele dia para poder vencer antes que a noite caísse. Diz a palavra que o guerreiro maior lá fez uma oração, né, e o sol parou. A ciência hoje está chegando à conclusão de que há uma defasagem de tempo, coisa de milionésimo de segundos aí, mas que na verdade o tempo correto não é esse que nós estamos vivendo. Isso não parece uma loucura para as pessoas que não estão afeitas, vamos dizer assim, ao dia a dia de Deus? É verdade, é verdade. E tantos outros, né? O bispo está citando um texto e tem um pastor que disse isso, né? Que há certas coisas que ele só acredita porque estão na Bíblia, está lá na Bíblia. A Bíblia diz que foi assim, né? Outro dia eu estava pregando na igreja, estava falando sobre Jonas. E eu marquei no livro de Jonas, que é um livro pequeno, todas as vezes que a narrativa do livro de Jonas diz o que Deus fez. E no livro de Jonas, a ação de Deus ela é de uma amplitude sobre a natureza muito interessante. Então diz que Deus fez soprar um vento, Deus falou a um peixe. Isso é uma loucura. Quer dizer, o peixe, ali no contexto, ele não estava ali procurando almoço, ele não estava ali. Ele olhou para Jonas, ele não imaginou que Jonas fosse um camarão muito bom para ele comer, uma lula. Mas Deus falou ao peixe, Deus falou a lagarta. Então, quer dizer, dessa perspectiva, a própria fé, não é? A loucura de você acreditar. A fé tem esse contraponto de loucura, porque a fé, ela exclui, dispensa a razão, a lógica, não é? Eu acho que está nisso aí essa essência, tanto desse texto e de outros textos. Eu já tenho uma certa idade, já vivenciei muitas coisas, você sabe disso. Pesquei durante muitos anos, mas nestas minhas pescarias eu nunca consegui pescar um peixe com uma moeda na boca. Bem que eu tentei, mas não consegui. Você procurou, foi abrir o peixe lá. E, no entanto, Jesus manda, numa ordem muito simplória, né? Verdade. O apóstolo Pedro lance o anzol, tire um peixe, pegue a moeda, pague o imposto. E fez aquilo com uma certa naturalidade, que quando você lê o texto, você pensa, não, isso aí é uma história é uma historinha, não é algo verídico, né? Então são textos assim que nos faz pensar um pouquinho dessa forma um pouco estranha de Deus agir. A pergunta que eu faria a você é a seguinte: você já vivenciou na sua vida pessoal alguma loucura de Deus?
Olha, bispo, eu já vivi muitas, né? Dentro desse aspecto que o bispo acabou de tocar sobre esse milagre da moeda na boca do peixe, que é uma coisa natural, não é? É aquela base da nossa fé, que não existem acasos, não existem coincidências, quando a nossa vida está numa dependência de Deus, não é? Eu já vivi essa loucura de Deus fisicamente, já experimentei milagres na minha vida, materialmente, né? No meu caso, foi um caso assim estranho, porque Deus, vamos dizer assim, mandou um peixe, que não foi um peixe, no meu caso é uma ilustração, uma pessoa, ir na minha caixa de correio, que eu nem sei até hoje aquela pessoa, porque um pouquinho assim detalhoso, Deus falou comigo sobre uma necessidade da igreja, Deus colocou no meu coração que nós iríamos receber aquela quantia para atender a necessidade, e nós não recebemos no culto normal, mas na segunda-feira, muito cedo, eu saí da minha casa e lá na caixa do correio tinha um envelope, uma quantia, exatamente aquela quantia que Deus tinha colocado no meu coração. Procurei até achar esse anjo, procurei saber quem era aquele peixe, não é? Então, Deus é um Deus fiel, a palavra de Deus é fiel, Deus é um Deus poderoso, ama, pronto a intervir. O que nós precisamos é ter a fé de acreditar na sua palavra, no seu conselho, na sua direção, que dependendo do momento nos parece uma coisa tão louca, tão absurda, tão sem sentido, mas se cremos na palavra de Deus, o milagre vai acontecer. Então o que o bispo está dizendo é que a loucura de Deus hoje pode ser, vamos dizer assim, verbalizada, pode ser vista através de uma cura, através da salvação de uma pessoa, com certeza, através de uma libertação, seja ela de que natureza for, para o leigo, aquele que não está afeito às coisas bíblicas de Deus. Isso é uma loucura, né? A pessoa tem uma certa reação. Deixa eu só dizer uma coisa, que as pessoas, eu acho que a loucura nisso é tanta assim que mesmo você dizendo para a pessoa, ainda tem gente que fala assim, não é possível, né? Eu não acredito mesmo. Nem você dando o seu testemunho, não é? Como acontece com quantos cristãos que vão ao médico, fazem uma ressonância, uma radiografia, e depois mostra, o médico, ele fica dizendo, não, essa é de outra pessoa. Vamos repetir o exame. Não é possível, entendeu? Aí é que essa situação de loucura fica mais evidente, é esse ponto, né? De querer até se negar aquele fato concreto. O tempo é muito curto para nós falarmos a respeito deste assunto, mas a gente volta daqui a pouco com uma pequena palavra também a respeito da loucura de Deus. E eu quero agradecer o Bispo Miguel pela sua participação no nosso programa Viva a Vida. A gente volta já já. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br.
E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Estamos de volta com o programa Viva a Vida, um programa patrocinado pelo Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida do Brasil. E você tem aí muitos endereços correndo aí no rodapé do seu televisor, das nossas igrejas espalhadas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde o programa tem entrada. Estamos orando para expandir este nosso ministério, como fizemos tempos atrás com um programa também de TV, feito pelo saudoso Bispo Roberto, Coisas da Vida. Então nós estamos falando também de coisas da vida, viver a vida, como aproveitar a vida dentro dessa loucura de sociedade que nós hoje estamos inseridos. Estou aqui ao lado do Bispo Miguel e, ao invés de trazer uma reflexão, vamos continuar batendo este papo, essa conversa, porque é muito importante. Eu perguntei para o irmão se o irmão vivenciou alguma experiência. Eu me lembro, tempos atrás, início assim de ministério, ainda na sua igreja lá, em Bom Sucesso, onde nós começamos, foi nos levado uma criança com hidrocefalia naquela época, uma doença muito complicada, o neurologista dizendo não tem cura, e a mãe desesperada, numa reunião de sábado à noite de oração, levou a criança. Eu me lembro bem, mas bem mesmo, essa imagem. Eu me abracei com a criança, comecei a chorar, e orei, aquela oração simplória, não tinha nada demais não. E a mãe foi embora. Semanas depois ela retornou dizendo, eu voltei ao médico, os médicos começaram a ficar surpresos porque a cabeça começou a diminuir, o líquido começou a ser expelido, eles não sabiam explicar a razão. Resumindo, um mês depois aquela criança foi liberada, completamente curada, sem cirurgia. Disse a mãe para nós que os médicos disseram, não, isso aí é um processo normal do organismo, em certas situações acontece, tal. Mas eu creio que aquela cura foi em decorrência da oração. Como é que o irmão age diante de situações assim que parece uma loucura você orar, por exemplo, para um cego hoje, para um surdo? Você ora para uma dor de cabeça, porque se curar bem, se não curar, amém. Mas para uma pessoa que está com uma situação numa cadeira de roda, como é que você se comporta? Pois é, nós temos que, eu procuro, bispo, me limitar àquilo que Jesus mandou. Eu acho que o eixo dessa coisa é não tomar para nós este poder. Muitas das vezes a gente fica, vamos dizer assim, inibido diante destas situações dramáticas, porque nós achamos que o milagre, a cura, depende de certas coisas da minha vida, né? Claro que, como um cristão, uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, a gente tem que produzir o fruto, né, de uma vida reta, de uma vida santa, de uma vida sem pecado, sem imoralidade, enfim. Mas, na verdade, o milagre sempre ele é um acontecimento do amor, do poder e da graça de Deus. Jesus nos mandou, como igreja, a ir curar os enfermos, expelir os demônios, não é? Declarar a cura, pronunciar a cura em nome de Jesus. Aí a questão é porque nós temos essa coisa extremada, né? Mas esse Jesus não curou. Então, nós temos a palavra de Deus, os evangelhos, não é? Quando Jesus se depara com uma pessoa e a pergunta é por que ela está assim, né? Ou fosse perguntado a Jesus sobre esse menino que você lembrou, mas vem cá, por que esse menino, coitado, nasceu com hidrocefalia? Jesus também ia dizer, olha, é para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E por que o outro nasceu com hidrocefalia e não foi curado? É porque foi uma questão que está dentro da soberania de Deus. De uma soberania de Deus que é muito complicado. Então, nós não podemos negar a nossa fé, nem a nossa missão de orar, de impor as mãos, não é? De pedir que aquele milagre aconteça, não é? Por que Jesus curou um leproso?
e não curou os outros, a gente pode explicar porque, né, aliás, por que Jesus curou os 10, né, e só um voltou, só um recebeu um milagre maior. Porque então o outro, os 10 não acreditaram, né? Então esses assuntos, e por que Jesus foi lá no tanque e só curou um, porque tinha tanta gente doente. A verdade é que não há, vamos dizer assim, uma literalidade na Bíblia. Você não pode, né, fazer tudo literal. Então, hoje nós vivemos, vamos dizer assim, aproveitando aqueles espaços que Jesus deixou. É o caso, por exemplo, de uma narrativa do Velho Testamento, de um homem que estava na beira de um rio, o rio secou, né? Ele não tinha comida, ele não tinha bebida, e de repente Deus manda um pássaro. Isso é uma utopia. Deus manda um pássaro com um pedaço de carne, era uma ave carnívora, e um pedaço de pão, um sanduíchezinho, um hambúrguer. E manda para o sujeito de tarde e de manhã, de tarde e de manhã, de manhã e de tarde. Isso é verdade? É verdade. É verdade. O homem, o profeta de Deus, não é? E você citou o profeta sem dar o nome a ele, e outras coisas assim, sobrenaturais, que nós chamaríamos de uma coisa louca, de difícil entendimento. Acho que tem um aspecto também na loucura, de ser coisa que a gente não consegue entender, né? A loucura está muito nessa falta de entendimento. Que coisa de louco. A gente pode dizer, por exemplo, falar sobre o dízimo. O que é isso? Né? Que para quem é um dizimista, isso é uma loucura total. Nós estamos terminando já o programa e o assunto não acabou. Pois é. Isso é uma loucura. Mas o que eu quero deixar para você nesses 30 segundos é o seguinte: mesmo que você esteja enfrentando a pior situação da sua vida, a situação mais complicada, tente acreditar. Deus pode fazer qualquer coisa, como nós acabamos de comentar. Amém. Extrapola a nossa capacidade de entendimento, de análise, sim, mas está nas mãos de Deus. Então ore, abre o coração, acredite, e o seu milagre, Deus vai mandar um corvo para saciar a sua fome e solucionar os seus problemas. Estamos finalizando o nosso encontro. Volte a estar com a gente no próximo sábado, sempre neste horário pela manhã. Convide seus amigos e participe dos nossos encontros amanhã, domingo, numa das nossas igrejas. Muito obrigado, Bispo Miguel. Aqui fica o Bispo Tito dizendo para você um bom dia, bom final de semana e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Vamos cantar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem, Senhor, vem, Senhor. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, fazendo toda a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail: vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.